Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 4 de maio de 2021. Ao som aí de Davi, né? Essa música do Oficina G3, uma bem antiga, das antigas mesmo. E inclusive ela deu origem aí ao nome do meu filho, né? Eu batizei o meu filho, claro, porque eu acho o nome Davi bonito, porque Davi significa amado e amigo, mas também porque eu gostava bastante desse louvor aí. Então, só para que alguém perguntar isso, essa música chama então Davi, da banda Oficina G3. Inclusive, se você quiser mandar aí sugestões de louvores para iniciarmos, né, o nosso momento aqui de devocional, você pode ficar à vontade. Manda aí no meu direct, ou se você tiver meu WhatsApp, pode mandar no WhatsApp também, que a gente vai estar aqui tocando esses louvores. Eu sempre procuro aí fazer um dia uma mais antiguinha, outra mais nova, mas de fato eu gosto um pouquinho mais das antigas. Bom, nessa terça-feira vamos falar sobre o poder de Deus. Esse é o tema do nosso devocional de hoje. E quando nós falamos de poder de Deus, nós temos que tomar um cuidado, porque poder de Deus não são ou não é foguinho azul saindo da ponta dos dedos, viu? Poder de Deus não é para você energizar as coisas, não, né? O que é, então, o poder de Deus? O que é o que a Bíblia chama, ou o que a Bíblia menciona quando ela diz sobre o poder de Deus? É sobre isso que a gente vai falar hoje, dentro aí da nossa leitura, da nossa maratona bíblica. Nós estamos na maratona O Reino, porque agora está sendo estabelecido o reino de Israel, foi estabelecido o povo, agora é o reino. E agora, nos capítulos 15 e 16 de 1 Samuel, a trama ela começa a se complicar. Aquele cara que foi ungido, né, Saul, que nós já percebíamos que o seu caráter não era muito bom, já dava indícios de que não seria um cara muito legal. Agora ele começa a botar suas asinhas de fora. Por quê? Porque ele começa a aumentar o seu poder. E nada mais destrutivo do que um homem corrupto com poder, não é, pessoal? O que pode mais destruir um povo, uma nação? O que pode mais destruir vidas? O que pode mais trazer dano do que uma pessoa com um coração corrupto, com um coração maldoso, maquiavélico, cheio de poder? E é exatamente o que está acontecendo aqui com Saul. Saul agora está poderoso. Saul já tem um exército, né? Se você ler o capítulo anterior, ele custou juntar a turma lá para poder ir pegar uns pedaços de porrete para lutar contra os filisteus. Agora não, agora ele tem um grande exército. Homens já o estão seguindo, já tem comandantes, a coisa já começou a tomar corpo. Só que também o pecado no coração dele também já começou a tomar corpo. E agora ele está tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso, que ele tem mais poder do que o próprio Samuel. Olha isso que interessante. Samuel já começa a ter medo de Saul. O que é isso? É exatamente mostrando que agora a coisa se complicou completamente. E o que precisa? Precisa de uma intervenção de Deus para mudar essa história. Só uma ação poderosa de Deus. E aí eu já vou fazer aqui o primeiro ensinamento sobre o que é o poder de Deus. O poder de Deus é a intervenção de Deus na história. O poder de Deus não é, como eu disse aqui, foguinho azul saindo na ponta das nossas mãos, nem um raio que cai do céu, não. O poder de Deus é quando Deus intervém no curso da história. Quando o próprio autor da história ele entra na história para mudar a história, né? E é exatamente o que Deus vai fazer aqui agora. Saul já conquistou um poder muito grande e agora só Deus que pode entrar nessa história. E Deus de fato entra, né? E Davi é a demonstração do poder de Deus. Se no capítulo 15 nós temos a derrocada de Saul, no capítulo 16 nós temos a ascensão de Davi. E é interessante como que Deus e os escritores bíblicos eles são... irmãos, a Bíblia é maravilhosa demais, né? Davi nasce do nada, surge do nada, né? Um pastorzinho de ovelhas que estava lá abandonado, de repente ele entra
na história de forma impressionante. E também é assim que acontece, Deus intervém de forma poderosa, trazendo então Davi, e nós sabemos o restante da história por causa dessa intervenção de Deus. Toda a história da nação de Israel é mudada exatamente porque lá no início Deus interviu, né, com poder na história de Israel. Davi não teria condições humanas nenhuma de se colocar como rei de Israel. Então, sobre essas intervenções poderosas de Deus, sobre a manifestação do poder de Deus, nós podemos dizer algumas coisas. Primeiro, essas manifestações, essa demonstração do poder de Deus, elas acontecem em meio ao caos e elas acontecem para manifestar a glória de Deus. Foi assim durante toda a história bíblica, quando nós podemos pegar aqui de forma cronológica, vir subindo, por exemplo, né? Pensar lá em Noé, como Deus interviu naquele momento de forma poderosa, pensar em Abraão, pensar no próprio José, pensar no povo no Egito, né? Saída do povo do Egito, pensar na conquista da terra, pensar agora no estabelecimento do reino, pensar depois na reconstrução do reino pós-exílio e, obviamente, pensar, né, um pouco mais modernamente falando, pensar em como Deus interviu na história, trazendo Jesus, colocando-se no meio da história, aonde havia ali um caos e uma desesperança muito grande. Depois, como Deus interviu na história através da sua igreja, e aí nós conhecemos a história da igreja e sabemos que a igreja, o povo de Deus durante a história, manifesta essa glória de Deus. Então, primeira coisa que podemos dizer sobre o poder de Deus é que essas manifestações, essa intervenção de Deus, elas acontecem em meio ao caos para manifestar a glória de Deus. E aí eu pergunto para você, será que estamos vivendo aí um período de caos? Não tenho a menor dúvida, né? Em todos os aspectos, nós estamos vivendo um período de caos, né? Nós estamos vivendo um período negro da nossa história em todos os aspectos, politicamente falando, religiosamente falando, até mesmo o movimento protestante, né, passando um momento de muita dificuldade em todos os lugares do mundo. Enfim, nós estamos enfrentando um caos e nós precisamos de um Davi, nós precisamos de uma intervenção poderosa de Deus e é de fato isso que nós precisamos. Segundo, a segunda verdade, segunda coisa que podemos dizer sobre as intervenções poderosas de Deus, sobre o poder de Deus, é que as intervenções de Deus estão intimamente ligadas ao plano soberano de Deus. Aí, eu fiz uma provocação agora há pouco, dizendo que nós precisamos de um Davi, exatamente para chamar a sua atenção, mas o que nós precisamos entender é que as intervenções de Deus, elas estão ligadas ao plano de Deus. Deus, ele nunca interviu na história, Deus, ele nunca manifestou-se na história do homem que não fosse de acordo com a sua vontade soberana. Então Deus nunca foi pego de surpresa, né? A história de Davi não é tipo assim, Deus falou, nossa, deu errado com Saul, o que eu vou fazer agora? Ah, já sei, vou levantar Davi. Não, tudo já estava dentro do plano de Deus, tudo já estava dentro da vontade de Deus. A segunda coisa que nós precisamos saber sobre o poder de Deus, e anote isso, anote com calma, né? O que precisamos saber sobre o poder de Deus é que ele opera de acordo com a vontade soberana de Deus. Deus não faz nada que ele já não tenha projetado e programado. Deus não é pego de surpresa. Deus ele não se surpreende com nada. Ele sabe tudo o que está acontecendo. Na verdade, ele é o autor da história, ele que está escrevendo a história. E às vezes nós olhamos para o desenrolar da história e nós nos assustamos e falamos, nossa, o que será que vai acontecer? Só que lá no final nós vamos poder dizer, Deus realmente sabia o que estava fazendo, né? Nós olhamos para o passado e percebemos isso. Nós percebemos que Deus está no controle de toda a história. E as intervenções poderosas de Deus, os Davis de Deus na história, eles não acontecem por acaso, eles acontecem dentro da vontade soberana de Deus, dentro dos planos
eternos de Deus dentro da vontade eterna de Deus. E em terceiro lugar, nós precisamos entender sobre, aliás, o que podemos falar sobre a intervenção de Deus é que Jesus, ele é a intervenção que precisamos. Falei agora há pouco, provocando vocês aí, né? Nós precisamos de um Davi. Na verdade, esse Davi já veio. Na verdade, esse Davi, ele existe. Na verdade, a cruz e Jesus é a representação máxima de que Deus já interviu na nossa história, de que Deus já entrou na nossa história. Deus, ele era o escritor da história e agora, com Jesus, ele passa a ser o personagem principal da história. O próprio Deus manifestado em carne entra na nossa história para mudar a nossa história. Quando nós temos a mudança no nosso calendário antes de Cristo e depois de Cristo, não existe nada mais verdadeiro do que isso, porque a nossa história foi completamente mudada com a entrada gloriosa de Jesus na nossa história. Então, nós não precisamos de um novo Davi, nós não precisamos de uma nova intervenção de Deus, nós não precisamos de uma nova manifestação do poder de Deus. Jesus é a plenitude da intervenção de Deus. Se alguém um dia falar assim, eu estou precisando, de uma intervenção de Deus, diga para ele sem medo de errar, com confiança. Você não precisa de uma nova intervenção. Você precisa confiar na intervenção de Deus. Você precisa confiar que Jesus, ele é a intervenção verdadeira, genuína, definitiva de Deus na história. Nós não precisamos de uma nova intervenção, mas nós precisamos de um avivamento na confiança que devemos ter na intervenção que Deus mandou. O que você precisa não é de uma nova intervenção, você precisa ser avivado, seu coração precisa ser aquecido novamente, na perspectiva de que Jesus é a intervenção definitiva. O que falta para mim e para você não é simplesmente orar mais, jejuar mais, ler mais a Bíblia. Tudo isso é muito importante e eu desafio você a fazer isso cada vez mais. Mas o que nós de fato precisamos é de um avivamento na nossa confiança em Jesus. Por quê? Porque tudo o que está acontecendo no mundo, tudo que vai acontecer no mundo e tudo que já aconteceu está dentro dos propósitos eternos de Deus. E aprove a Deus enviar o seu Filho amado para que eu e você encontrássemos a esperança, a segurança, que encontrássemos a confiança que nós precisamos. Então, nesses dias sombrios, nesses dias de caos, como eu disse, nesses dias em que nós temos a impressão de que precisamos de um novo Davi, de uma nova intervenção de Deus, eu digo para você, permita que o Espírito Santo avive o seu coração com relação à grande intervenção de Deus em Jesus Cristo. Confie em Jesus, coloque a sua confiança no Cristo, coloque a sua confiança nas palavras dele, nas promessas que ele fez, promessas gloriosas que estão contidas na sua palavra. Ele prometeu, por exemplo, que estaria indo, mas que ele enviaria o Consolador. Essa é uma promessa que ele mandou. Percebe que nós não precisamos de uma nova intervenção? Percebe que nós precisamos só confiar de que nós temos já um Consolador habitando dentro de nós e habitando no meio do seu povo? Quando ele disse, olha, da mesma forma que vocês viram ele ir, vocês o verão voltar. Percebe que nós só precisamos confiar que ele está voltando. Percebe que nós só precisamos confiar que é menos um dia para a sua volta gloriosa. Lembre-se que ele disse que ele iria nos preparar um lugar. Isso aí fala muito sobre, não um lugar como se fosse um jardim, cercado de anjinhos tocando harpa. Não, é um reino que ele estaria preparando. Ele já deu início a esse reino já começou com a sua ressurreição, com o levantar dele da morte, com a intervenção de Deus, o tirando da morte. Deus já pôs em marcha
o estabelecimento desse reino eterno. Um reino que ele mesmo disse que seria um reino pleno de justiça, um reino pleno de verdade, um reino pleno de bondade, um reino pleno de amor, aonde nós, os seus filhos, estaríamos reinando com ele. Ele já pôs em marcha esse reino e ele deixou uma palavra, uma promessa nesse sentido. Então, nós não precisamos de um novo Davi. Nós precisamos confiar no Davi que Deus mandou para nós. Nós precisamos confiar que Jesus é a intervenção definitiva de Deus na história. Não é só mais um personagem que Deus coloca na história. Não é mais um membro do plano de Deus que ele coloca na história. Não. Agora, o próprio autor da história entra na história para mudar a nossa vida. Essa é a intervenção maravilhosa de Deus na nossa história. E para finalizar, eu quero ler com vocês o Salmo 8, versículo 3 e 4. Olha o que diz o Salmo 8, versículo 3 e 4. Lembra que nós estamos lendo 1 Samuel, 2 capítulos e um salmo. O salmo de hoje é o Salmo 8. Olha o que diz, versículo 3. Quando contemplo os céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmastes, me pergunto, que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Quando nós olhamos para a criação de Deus, nós pensamos, por que Deus interviu tão poderosamente na nossa história? Porque Ele mesmo entrou na nossa história de forma tão gloriosa. A única resposta que nós podemos chegar, a única resposta óbvia e racional que podemos chegar, quando contemplamos o céu, quando contemplamos o firmamento, obra dos dedos de Deus, e quando nós falamos, quem sou eu para Deus se preocupar comigo? Nós só podemos chegar a uma resposta. É pelo seu grande amor. É pelo seu grande amor que ele responde aqui ao salmista. Quem é o homem para que com ele te importes? O homem é fruto, é alvo do amor poderoso de Deus, o amor de Deus que é capaz de intervir na história do homem. Bom, eu preciso parar aqui, né? Já tem 19 minutos que estou falando. Vamos finalizar então orando, não é isso? Eu convido você agora a parar aí tudo que você está fazendo para que nós possamos buscar ao Senhor, para que Ele avive o nosso coração com relação à confiança que nós temos no nosso grande Davi, que é o Senhor Jesus, aquele que entra na nossa história. Vamos orar? Feche seus olhos e oremos. Meu Deus, Pai de graça, Deus de amor e misericórdia. Senhor, que palavra poderosa, meu Pai. Que ensinamento precioso tivemos nessa manhã. Senhor, o Senhor sabe que algumas vezes nesses dias eu tenho orado por uma intervenção do Senhor. Mas nessa manhã algo precioso foi despertado no meu interior. E eu oro para que isso aconteça no coração dos meus irmãos também. Que nós, Senhor Deus, já fomos alvos, Pai, da intervenção poderosa do Senhor na cruz do Calvário. Quando o Senhor entra na nossa história, nascendo como uma criança numa vila, Senhor Deus, simples da Palestina. Quando o Senhor, meu Pai, vive entre nós, pregando a Tua palavra e falando do Teu amor, depois morre para nos salvar, sofrendo a dor que deveríamos sofrer e, por fim, ressuscitando, prometendo que voltaria para nos resgatar. Quando tudo isso acontece, meu Pai, essas são provas de que o Senhor já interviu na nossa história. Senhor, aviva o nosso coração nesta manhã, aquece o nosso coração com essa verdade. Tudo que precisamos, Senhor Deus, para passar esse dia, tudo que precisamos para superar esse momento, Senhor Deus, difícil que temos enfrentado em todo mundo. Tudo que precisamos, meu Pai, para, Senhor Deus, superar esse momento de caos e dificuldade, nós já temos, já foi manifestado no Senhor na cruz. Oramos, Senhor Deus, para que os nossos olhos se abram. Oramos, Senhor Deus, para que o nosso coração seja aquecido com essa verdade. E que, Senhor Deus, nós possamos ser, meu Pai, alcançados por essa verdade nessa manhã. Oro, Senhor Deus, por aqueles que estão enfermos, por aqueles, Senhor Deus, que perderam seus entes queridos,
por aqueles, Senhor Deus, que estão enfrentando dificuldades financeiras, que eles sejam avivados nesta manhã, com uma confiança inabalável na promessa que o Senhor nos deu em Tua palavra. Nós já temos a intervenção definitiva do Senhor, que é a própria irrupção do Senhor na nossa história. E é, Senhor Deus, baseado nisso que nós oramos, na confiança que temos de que o Senhor nos perdoa, na confiança que temos de que o Senhor nos restaura, na confiança que temos de que o Senhor, Pai, nos traz para um relacionamento contigo novamente, e que nenhuma, Senhor Deus, das tuas boas palavras cairão por terra, mas que elas se cumprirão firmemente. Nós confiamos em Ti, Pai, somente em Ti, e assim oramos. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Então é isso, pessoal. Uma ótima terça-feira para todos. Fiquem com Deus, que Deus abençoe.